Obrigada. Boa noite. Vamos aproveitar para relaxar um pouquinho, para que eu possa depois fazer um pequeno histórico da terapia de vidas passadas, conhecida como TVP, e depois a gente poder abrir para perguntas, dúvidas, tá? E troca de experiências. Então vamos fechar os olhos. Primeiro, começar o desligamento da realidade lá fora, né? Esse mundo agitado, e vamos voltar a atenção para o nosso mundo interior. Observando a respiração. Observem que ela deve estar curta, acelerada. Vamos acalmar a respiração. Essa respiração que é o primeiro ato de entrada nesse mundo, nessa reencarnação, e através da inspiração, que é ampla quando o bebê sofre o corte do cordão umbilical. E quando deixamos esse corpo, expiramos longamente para desligar o espírito da carne, da matéria. Então vamos inspirar e expirar nesse ato de vida, de continuidade, esse ato de repetição de inspira e expira. Esse movimento incessante. Vamos fazer a inspiração um pouquinho mais ampla, levando o ar ao alto dos pulmões e expirando e esvaziando. Vamos jogar fora tudo que não serve mais, tudo que já perdeu o prazo de validade. Relaxando o corpo, os pés, as mãos, soltando os ombros, a garganta, soltando a língua e o maxilar. Vamos soltar as pálpebras e a testa. Deixar as energias circularem livremente, sem bloqueios. Vamos nos auto-observar, sentir que já estamos relaxados. E então, voltar nossa atenção para a realidade interior, esse vasto universo. Esse mundo rico de experiências que contém toda a nossa trajetória como ser humano. Todos os arquivos, todas as experiências. E vamos sentir esse mundo interior, fazendo a conexão com ele. Ao mesmo tempo que fazemos a conexão do lado direito do cérebro com o lado esquerdo. E nos concentramos no ponto entre as sobrancelhas, esse terceiro olho, o chakra frontal, que nos coloca em conexão com o mundo espiritual. E vamos sentir toda essa energia desses espíritos de luz que estão aqui, nos acolhendo, fazendo um trabalho de limpeza, de conexão, de ajuda e de cura. Vamos nos sentir célula, parte desse corpo divino. E assim acalmando o coração e mente. Vamos nos sentir preparados para participar de toda essa luz abundante nessa casa de plenitude. E aí,
eu tenho que conversar com vocês essa noite sobre algo que eu faço há alguns anos e estou sempre aprendendo com os meus pacientes, com as pessoas que se dispõem a participar desse movimento de autoconhecimento. Porque a terapia de vidas passadas é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento. E autoconhecimento no sentido de evolução humana. Mas para entender melhor o que seria a TVT, nós vamos chegar lá. Vamos um pouco dar um passeio na história da psicologia. Quer dizer, esse agradecimento que nós temos que ter a todos que contribuíram com a sua pedrinha na construção desse caminho. Na construção do caminho, hoje falando do autoconhecimento. Quer dizer, Freud deu o segundo passo que já havia da psiquiatria em Viena, ele deu o segundo passo, formando a segunda corrente, que hoje é chamada de psicanálise. Esse segundo passo, essa segunda corrente, contribuiu muito. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele, mesmo tendo ainda uma visão materialista, ele acrescentou que havia um inconsciente, né? E isso chocou a comunidade médica de Viena, mas veio andando até que o discípulo dele, Jung, conseguiu contrapor a ele, acrescentando a ideia de espírito a esse ser. O ser humano, além de corpo e mente, possuía também um espírito e possui um espírito. Então, esse ser composto de uma integração corpo, mente e espírito tornou possível que hoje a gente possa estudar o ser humano e trabalhar-se como ser humano a partir dessa premissa. Então, quando chegou nos anos 50, Maslow acrescentou a terceira corrente, que é a corrente humanista, unindo, um resumo bem breve, unindo o ser humano, né, o indivíduo, a sociedade, todo o efeito que essa sociedade traz sobre o indivíduo. E aí foi, seguindo esse caminho, ele chegou nos anos 60, no final dos anos 60, a se juntar com Stanislav Grof, né, e com Fritjof Capra, para formar a transpessoal. Aí nós chegamos onde hoje está a TVT. A psicologia transpessoal, ela trabalha com o ser humano e seu espírito, basicamente. Quer dizer, a fonte de todo o desequilíbrio, a fonte de todas as doenças, pode ser detectada no espírito. Quer dizer, se o espírito está em desarmonia com seu ego, ele adoece, seja fisicamente ou psicologicamente. Então, para trabalharmos isso, nasceu o braço da transpessoal, que é a terapia de vidas passadas. E isso, daqui para frente, teremos um longo caminho até o cosmos, entendeu? Mas no momento que nós temos de mais avançado para o autoconhecimento e para a cura, seria a terapia de vidas passadas. O que é a terapia de vidas passadas? É um tema polêmico. Muita gente diz, não, a Federação Espírita diz que não podemos mexer, que não devemos mexer nessa caixinha de surpresas, que se nascemos com esquecimento, devemos manter esquecido. Aí eu pergunto, mas se nós mantivermos esquecido, não teríamos avançado um passo no nosso estado, né? Porque nós tivemos os que ousaram ultrapassar esse limite. É claro que nós não vamos fazer terapia em qualquer situação, mas a terapia, dentro das regras básicas, é um avanço para a humanidade, tá? E tem, vamos dizer, casas espíritas que já conseguem avançar e aceitar isso. Então essa é a polêmica maior, é a questão do não se deve mexer na memória. Bom, se nós não podemos mexer na memória, não podemos também ultrapassar nenhum limite, né, previsto pelo status quo. E eu posso afirmar que a regressão de memória, com a terapia bem conduzida,
ela traz benefícios incontáveis. Tá? Então, ela não pode ser feita assim, com cardiopatas graves, porque as emoções são muito fortes. Tá? Não deve ser feita com pacientes psicóticos, porque o psicótico está com o ego desestruturado. E se esse ego está desestruturado, ele não pode se desorganizar para se reorganizar como exige o processo. Tá? E crianças, apesar de haver terapia para crianças que espontaneamente nascem ou chegam a uma certa idade com a memória reativada. Então, nesses casos, é feito um trabalho de desativação da lembrança, aceitação e desativação, para que não continue. Agora, fazer a terapia, o processo também não, porque o ego da criança não está formado. E para que ele possa trabalhar, vamos dizer assim, a sua desestrutura e reestruturação de novos padrões, é preciso ter o ego formado. Não se desmancha aquilo que não existe. Né? Então, em crianças não se faz, em cardiopatas e psicóticos. E mais um caso, mulheres grávidas. Porque aí é uma questão de das leis carecistas. Se nós sabemos que uma mulher grávida contém em seu corpo um outro campo energético, esse campo energético, se o dela for reativado em alguma lembrança de regressão, ela pode afetar o campo que está em interseção, que é o campo do filho que está em gestação. Então, engravidou, para-se o processo, tá? Fica-se com a parte só de elaboração, com a parte da psicanálise em si, mas não se entra em regressão. Então, essas são as condições para se fazer esse processo. Tá? Então, se a terapia de vidas passadas não também deve ser feita, porque é muito confundida com um médium, ou então alguém que diz, ou que faz a leitura das vidas da pessoa. Não é isso. A terapia de vidas passadas, a paciente, ou paciente, a pessoa que se dispõe a fazer esse processo, ela entra e atravessa todas as etapas em que ela própria vai relembrar isso. Ninguém tem o direito, a gente segue as leis de qualquer trabalho, que não tem que haver interferência do terapeuta, não tem que haver sugestão do terapeuta, nada disso. Então, é um processo de expansão da consciência, de ultrapassar os limites do ego e atingir essa memória que está gravada no perispírito. Quer dizer, nosso perispírito, que é o campo intermediário entre o corpo físico e o espírito, ele tem todos os registros de nossa experiência na Terra. Mas não vamos lembrar de tudo, nada disso, isso enlouqueceria qualquer um. Nós vamos trabalhar as constelações traumáticas que foram, vamos dizer, trazidas, reativadas para essa vida. Então, quando nós encarnamos, nós trazemos uma constelação que vai ser trabalhada naturalmente. Como nós somos muito preguiçosos e viemos empurrando com a barriga várias vidas, os senhores do karma, acho que decidiram, no final do século XIX, preparar alguns luminares para trazerem alguns sinais de desenvolvimento para que chegássemos a esse processo terapêutico. Porque lá, há muitos e muitos anos, décadas, muitas décadas, se faz esse processo na entrevidas. Os espíritos de luz trabalham a nossa memória quando desencarnamos. Se nós estamos amadurecidos para aceitar isso, claro. Né? A realidade é vista por quem está vivendo. Então, se você aceita, você vai trabalhar essa regressão nas entrevidas. Agora, no nosso século, já conseguimos trabalhar isso aqui. Vamos dizer assim, estamos engatinhando, é um processo que ainda é muito polêmico, as pessoas têm dificuldade em aceitar, mas é um processo extremamente benéfico. Tá? Então eu queria que vocês levantassem a mão pouco a pouco
para poder levantar suas dúvidas a respeito desse processo. Quer dizer, quem concorda, quem acha assustador, entende? Lembrando que o inconsciente, já dizia Lang, um psiquiatra inglês, que o inconsciente é um oceano e o consciente é uma ilhota. E nós saímos dessa ilhota, temos que aprender a nadar por esse oceano, colher essas informações, colher esse alimento e depois retornar para essa ilha. Porque se faz isso através de drogas, é muito perigoso. Né? Através de seitas ou sem uma condução devida, né? E bem feita e bem conduzida, você pode mergulhar nesse oceano e se afogar. Se afogar, leia-se, enlouquecer e tudo mais. Por isso as drogas, apesar de Huxley no século passado ter escrito alguns livros, depois ele até voltou atrás um pouco, porque as drogas abrem essas portas, mas absolutamente à revelia do sujeito, entendeu? Então você toma a droga, ela abre quimicamente, né, as suas memórias, e você não está preparado para o que vem, para o que você lembra, para o que você entra em contato. Então as drogas também são um meio que deve ser evitado. Então, o autoconhecimento, você conduzindo isso, é o caminho mais adequado. Você trabalha na sua memória, e enquanto algumas pessoas dizem, mas não é possível, vou lembrar de coisas que eu não estou preparado, que eu vou ficar assustado, que eu fiz mal a alguém. Em primeiro lugar, todos nós já fizemos e fazemos mal a alguém, em maior ou menor proporção, né? Então, nós não achamos que viemos aqui como anjos perfeitos, né? E estamos aqui sem nenhuma tarefa. Nós viemos aqui para errar e para entrar em contato com esses erros durante toda a nossa trajetória até aqui e poder, aprendendo com esses erros, corrigir a nossa rota. Tá? Então, as etapas da regressão. Primeiro, uma anamnese profunda. Devemos fazer uma anamnese profunda da pessoa. Se ela está inserida num desses 4 tópicos que não deve ser feita a regressão, isso deve ser descartado e explicado. A segunda questão é a etapa da anamnese bem feita e profunda. Essa anamnese vai determinar o bom andamento da terapia. Se você precisar de 2, 3 sessões para fazer uma boa anamnese, use. Não tenha pressa, o terapeuta. A segunda questão é descobrir o fio kármico. Nós estamos aqui para corrigir a cada vida algumas coisas, não todas. Mesmo que a gente arregasse as mangas e diga, bom, eu deixo aqui, manda todo esse karma que eu dou conta. Não é verdade. Chega aqui, você vem com uma parte e já é muito difícil dar conta de tudo isso, né? Dos poucos, homeopaticamente, do que nós viemos avançar. Então, quando chega aqui, você tem algumas vidas que vão influenciar as suas características. Você já vai nascer numa família, num local, numa situação social, que vai estimular, não é castigo, estimular a sua vontade de sair dessa, a sua vontade de evoluir, de descruzar os braços e ir em frente. Quando chega aqui, com essa carga kármica familiar, com essas dificuldades, você depois entra no meio social e vai despertando aquele mal-estar que leva adiante. Né? Então, são as características de algumas vidas passadas que devem ser superadas. Mas acontece que é muito difícil caminhar sozinho. Né? Então, você recebe tanta trombada de fora que acaba se escondendo naquele mal-estar que pode ser a depressão ou a ansiedade,
num nível aceleradíssimo, insuportável, síndrome do pânico, enfim, uma série de dificuldades que desviam a sua rota. Então, o caminho que estava traçado do seu aprendizado se perde. Você se perde a sinalização e fica dando voltas, termina a reencarnação e nada. Chega lá de volta e não deu conta. Então, esses métodos atuais, já que aceitamos o inconsciente no século passado, já que aceitamos que o ser humano é integral, corpo, mente e espírito, quem já fez essa caminhada vai aceitar, se precisar, a terapia de vidas passadas. Vai sentir isso como natural, como um processo nada tão polêmico assim, entendeu? Então, descoberto o fio kármico, nós vamos tentar entender o que é esse fio kármico. É uma repetição, aquilo que desde criança, dependendo da situação, você repete. Eu tinha uma paciente que ela sempre se colocou desde criança isolada. Não se envolvia, era antissocial, se formou, teve uma profissão, vamos dizer assim, retumbante, bastante sucesso, mas antissocial completamente, e amor, nem pensar. As relações dela não duravam mais do que 1 mês, 2 meses, 3 meses, algumas saídas. Quando ela começou a fazer a terapia, não foi logo de início, mas quando ela teve uma regressão, teve uma vida que determinou o início de uma mudança. O processo não é rápido. É mais rápido que a psicanálise convencional, mas demora algum tempo. E ela descobriu que o marido, no século XVIII, voltou de uma batalha, morto, carregado, tal, era um líder, tal. E na hora do enterro, que era na mansão dela, naquela propriedade, na hora do enterro, ela atirou uma rosa e afirmou, postulou, que não se envolveria, nunca mais amaria homem nenhum. Esse é um postulado que valeria para aquela vida, né? Só que quando você faz isso, determinando com muita força homem nenhum, isso é registrado como para a eternidade. Então, depois do desencarne, voltou, e várias vidas depois dessa, ela não conseguia um envolvimento satisfatório, porque ela dava sempre um jeito de desandar, está entendendo? De se incomodar com a parceria, quer dizer, ela não se dava bem, quer dizer, faltava, sobrava, estava sempre errado. Então, quando ela descobriu esse postulado, foi surpreendente, porque alguma ficha caiu. Entende? Quer dizer, quando ela afirmou, durante vamos dizer assim, revivendo o trauma e o momento, né, em que joga a rosa sobre lá o caixão, e ela diz, nunca mais vou amar homem nenhum, ela percebeu que aquele postulado estava perdurando por várias vidas. E aí começamos um trabalho de, vamos dizer, arqueologia da alma, né? Tirar camada por camada para poder limpar uma crença, né? Um postulado equivocado que fica valendo. Por isso, quando a gente jogar fora o que perdeu o prazo de validade, são essas crenças, né? E nós formamos crenças o tempo inteiro, né? Através de preconceitos, através de medos, vamos construindo uma realidade interna que nos afasta da vida, né? E eu acho que esse é o valor mais importante, é justamente entender que temos que nos renovar a cada passo, o tempo todo atentos para essa renovação, para aquilo que nós estamos fazendo e falando apenas por vício, né? Que nós nos viciamos muito facilmente, né? Criamos hábitos que são muito saudáveis, os hábitos, desde que a gente tenha consciência desses hábitos, né? Desde que nós sejamos os condutores desses hábitos e não sejamos levados por eles, né?
Então eu queria abrir essa conversa mais íntima, em que vocês possam levantar o dedo dentro dessa harmonia toda e fazer as perguntas e tirar as dúvidas, tá? Pode. Você entra no estado hipnagógico, não é uma hipnose evasiva, é uma hipnose ericksoniana, bem leve, de expansão da consciência. Você permanece lúcido de quem você é, embora em alguns momentos traumáticos você... Sabe quando você diz, nossa, nem vi que passou tanto tempo, pouco tempo, para mim foi uma eternidade, ou vice-versa. Entende? Você por segundos esquece quem você é e entra na carga emocional. Mas é da mesma forma que se você entra numa fúria de uma discussão, você esquece, você perde, né, aquele segundo de lucidez, né? Mas só isso. Você continua sabendo quem você é, lembra de tudo e sabe que você está relembrando uma vida anterior. Você não se perde. Como se distingue uma fantasia de uma real memória? Uma fantasia que teria a ver com questões dessa vida, né? A fantasia, geralmente, vamos dizer assim, uma informação básica. A fantasia você conduz. E a regressão você não conduz. Muitas vezes você quer levar para um outro lado que você acha mais agradável, mais conveniente, e ou bloqueia tudo e precisa retornar ao relaxamento, ou a coisa segue o rumo. Você pega de surpresa em várias situações. Entende? Havia uma vez um paciente que estava num campo de batalha e ele já era a segunda sessão que ele não saía daquilo. Ele escrevia, eu vi que ele estava bloqueado. E não se pode, eu já tinha percebido uma cena, mas não posso falar. Então, nem devo. Então, eu comecei a sugerir assim, então, olha, como é que está o céu? Aí eu observou o céu. Eu fui tirando a atenção dele do bloqueio, fui relaxando. Ele disse, e aí, ele estava falando e tinha um assassino, quer dizer, um deles aqui ao lado, que ia acabar com ele. E ele não olhava para cá, olhava para cá só para que descrevia a mesma cena N vezes. E aí eu disse, olha para o céu, como é que está o céu? Ele descrevia, eu fui colocando a atenção bem sobre aquela realidade. E aí eu disse assim, e depois a sua esquerda, o que você vê? Sempre já me descreveu a direita e a esquerda. Quando ele mentalmente virou para a esquerda, aí teve aquele choque, aí reagiu e reviveu todo o ataque e a morte. Entendeu? Então, a fantasia você controla, a regressão você não controla. Você pode parar. Ficou tudo preto. Tudo bem, vai levar 2, 3, 4 sessões até você aceitar aquele trauma. Mas você não consegue inventar, porque quando inventa, às vezes, aí a gente já sabe que é fantasia. Mas aí era outra história. Uma criança que perdeu a mão numa feira roubada. Então ela disse, não, está tudo ótimo aqui, não, e aí voltei para casa, mas não tem nenhuma realidade no relato, entendeu? É completamente diferente do que estava antes. Muda a frequência do relato. Então, a fantasia você tem controle, a regressão você não controla. Tá? Você pode parar. O bipolar é considerado psicótico? Não ouvi. O bipolar é considerado psicótico? É um transtorno. É um transtorno. Mas bem mais leve. Mas não pode fazer regressão? Depende. Teria que ter uma anamnese bem avaliada junto com o psiquiatra. Tem que saber o grau. Tá? Pode repetir a pergunta, por favor? Não, no microfone. A regressão, quando a gente está usando o inconsciente, a pessoa
pessoa que faz uma religião sente as coisas fisicamente também. Porque o trauma, ele está no perispírito. O perispírito é meio físico, meio espiritual, né? É a transição. E o trauma é uma dor que ficou bloqueada, ela precisa sair. Tanto você pode ter a mesma reação num trauma da infância, dessa vida. Você, nessa vida, tem um trauma, você cria uma lembrança que é substituta, essa lembrança substituta bloqueia a dor do trauma, e quando você relembra, você sente como se tivesse 3 anos de idade, 4 anos de idade, a idade que você tinha na época. A dor precisa explorar. Entendeu? A dor, ela é psíquica, mas ela sai pelo físico. Nem sempre é uma dor, as sensações, no caso. Eu vou descrevendo, eu vou sentindo fisicamente. Sim, sim. Agora tem pessoas que custam a entrar, deixar escoar. Elas relembram, mas não revivem. Entendeu? Como é que é? Quando você tem um mal que se repete emocional, ele acaba somatizando nos órgãos que correspondem, né? A raiva no fígado, né? O medo atinge a parte renal. Então tem esses órgãos, e tem um livro muito interessante que é a Doença como Caminho, tá? Que explica bem como é que a parte psíquica sai através do corpo físico. Essa correlação. Nós somos um ser só, corpo, mente e espírito, mas tem escalas de expressão. Tem pessoas que somatizam tudo, não é? Dor de cabeça, dor de estômago, e acabam produzindo um mal nesse órgão. Primeiro é só somático, mas esse somático acaba desequilibrando a tal ponto a matéria que se torna uma doença física detetável por exames, raio-x, ultras e tudo mais. Para misturar, você não mistura. Se você é uma pessoa que está no seu equilíbrio, né, dentro do equilíbrio necessário, você não vai misturar. Você pode ter lembranças, e tem pessoas que são mais sensíveis e que ficam mais pensando o tempo todo naquilo que querem resolver imediatamente, e aí elas vão ter algumas lembranças e algumas sensações, mas nada que não passe na próxima sessão. E a gente dá algumas orientações sobre exercícios, que quando vem isso, você faz os exercícios para tirar a atenção daquilo. Eu, quando fiz a minha formação, eu passei uma semana ruim, porque teve uma vida que foi muito complicada, e ainda por cima era um homem, e eu ficava lembrando, eu me lembro que eu estava num restaurante, comecei a suar frio, porque lembrei de novo, entendi, eu disse, vou sair daqui, entende? Passou, entendeu? Aí você vai lá fora e diz, não, mas não é nada disso, entendeu? E passa. E fortalece. Uma vez você limpando aquele trauma, você sai mais fortalecido, porque o seu perispírito fica com menos carga traumática. A cada retirada de um trauma, né, e que ele libera e sai pela consciência e atravessa, descarrega o corpo físico, você fica mais leve. E o objetivo é esse. Quando nós estamos muito carregados, né, de traumas, de neuroses, não é só aquela pessoa pesada que alguém diz, chegou fulano pesado, não é só isso. Ele está pesado realmente, o perispírito pesa. Aqui o corpo que nos protege o nosso espírito, ele nivela todo mundo. Você pode estar ao lado, né, de uma pessoa extremamente carregada.
Os mais sensíveis vão dizer, isso aí fica um pouco de dor de cabeça, vou fazer um alto passo. Então, mas é o máximo, né? Você dá conta disso. Por quê? Porque o nosso corpo físico, ele equaliza todas as diferentes frequências. Aqui é um planeta escola, um planeta hospital. Né? Então, vem pessoas de todas as diferentes frequências. Né? Pessoas que estão ainda muito no aprendizado, pessoas, às vezes, ao nosso lado está um mestre de extrema luz reencarnado. Entendeu? Você, os mais sensíveis, podem dizer, essa pessoa, quando eu chego, eu fico tão bem ao lado dela, mas é o máximo. O resto estão todos iguais. Né? Não tem um aparelho que meça a diferente frequência ainda. Várias encarnações, e nesta vida, como é que você vê a encarnação primeira até esta última está fisicamente viva? Desculpa, eu não entendi a pergunta, eu tomei. Das várias encarnações, das várias reencarnações. Qual é aquilo? A primeira ou a última? Em tese, se a pessoa está querendo se autoconhecer, não é que não entende, ela estará em melhor estado. Né? Agora, a trajetória é irregular. Você pode ter tido uma vida maravilhosa 5, 8 séculos atrás e depois ter tido uma outra canalha, entendeu? E depois é irregular o processo, entendeu? Até porque a gente não vem em cada vida para trabalhar as mesmas coisas do início. Nós temos várias constelações e a cada vida nós temos a oportunidade de trabalhar uma parte da nossa evolução, até que a gente conclua tudo. Uma grande perda. Revive. O que traz consolo, é quando revive uma vida anterior e entende o aprendizado. Porque as dores que nós vivemos não são castigo. A gente tem que parar de se autopunir, né? Com essa questão que gera muita culpa, que é essa questão da culpa. Né? Não é isso. Nós viemos, assim, são chances de exercitar o desenvolvimento de uma força que a gente precisa ter. Entendeu? E é claro que quando a gente está aqui, é insuportável muitas vezes, né? Então, os apoios, e um grande apoio é justamente entender alguma vida relacionada com essa atual e essa perda. Porque aí começa a fazer sentido, né? E o ser humano consegue suportar muita coisa quando faz sentido. Quando não faz sentido, a dor se multiplica, né? A curiosidade não se sustenta, porque é um processo. Né? A pessoa desiste na segunda vez. Primeiro, a anamnese já às vezes demora. Depois, tem a questão de que nem todo mundo regride na primeira, segunda sessão. Às vezes, demora, entendeu? E é claro que a sessão, o trabalho não é só a regressão é um instrumento. Né? Então, um dos instrumentos. Então, você precisa de persistência, de vontade, de investimento, autoinvestimento, e isso a curiosidade não sustenta. Entendeu? Todo mundo tem a sua resistência natural, mas ela dentro de um limite, ela é trabalhada e vai se superando, né?
Agora, por falar nessa questão da resistência, eu tive um paciente que ele demorou, já sei, eram mais de 6 meses, mas ele queria. E às vezes eu dizia, será que eu não devo dizer a ele? Porque ele queria a regressão, e ele ia ao processo. Eu dizia, você que tem força de vontade, ele vai conseguir. Segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês. Eu disse, meu Deus, será que ele vai aguentar essa persistência? E estávamos tirando as camadas, né? Nas conversas psicanalíticas. E aí, num determinado momento, quando nem mais ele, eu acho que esperava, nem eu, depois tem uns 20 e poucos anos atrás, ele regrediu, ele foi pego de surpresa, ele estava num monte de feno, tendo um bebê, era uma mulher, e ele dizia assim, não acredito, tanto tempo para me ver nessa situação. E aí nós trabalhamos muito essa questão que é uma surpresa, né? Você se vê num outro sexo, a gente ouve, fala as aulas, pois o espírito não tem sexo, o sexo é o ego, é o corpo, tá tudo bem, mas na hora que você se vê é um susto. E eu também me vi. A primeira regressão de meu tratamento, eu era um homem, e eu descobri pela bicicleta. Eu estava pedalando uma sandália assim de homem, um pé enorme, uma perna. Eu disse, caramba, perdi minha chance, porque depois eu descobri que era no final dos anos 30, eu digo, perdi minha chance de ser Isadora Duncan. Eu sou... acabou a chance. Então, tem esse choque, né? Quer dizer, o primeiro contato com se sentir, né, que o espírito realmente não tem sexo, vivenciar isso é muito importante, eu acho. Eu acho que é uma quebra de paradigma que dá uma renovação na experiência. Entendeu? São desígnios, são fontes de reencarnação de não terminado pela não terminado, digamos, história. Ela voltou para terminar a ideia, voltou para terminar o ciclo, né? O ciclo. A outra pergunta, onde entra o compromisso? Deve ter alguma coisa. Tudo, a síndrome do pânico, a hipocondria, a depressão, tudo isso são sintomas, né? Agora, a perda, nós estamos perdendo o tempo inteiro, né? E ganhando. Pois é, quando é uma perda dessas que a gente fala assim de filho, é uma dor profunda. Eu disse, quer dizer, eu não vi a pessoa não vai aceitar facilmente, entendeu? É uma dor que ela vai ter que aprender a conviver com essa dor. E a coisa mais difícil, nós aprendemos a conviver com aquilo que a gente não quer, né? Mas a única saída é aprender a conviver com essa dor. Eu acho que a terapia pode ajudar através da compreensão. Não aceita porque não quer, e não quer porque não aceita. A gente não sabe nem onde começa. Mas antes de tudo, é porque a gente tem dificuldade de aceitar o movimento da vida, né? Nós temos. Todos nós temos. É difícil. Viver o movimento é um movimento que nos tira da segurança, né? Tira aquela... O que é a Pois é, movimento, a vida é movimento o tempo todo, não é? E a gente tenta controlar através de conceitos, de regras, de padrões, a gente tenta ter a ilusão de que tem algum controle sobre isso, e não temos controle nenhum, né? Eu acho que é isso que dá hipocondria,
Entendeu? É isso que dá o pânico, é isso que dá a depressão, é essa sensação de que a gente não tem o controle. Então, eu acho que o trabalho é trabalhar um pouco dessa aceitação de que realmente não adianta, nós não temos controle mesmo, né? O que a gente tem controle é de como vai conduzir a nossa vida. Como é que você vai conduzir a sua vida diante da perda? Como é que você vai conduzir a sua vida diante do envelhecimento? Como é que você vai conduzir a sua vida diante das perdas materiais, que também para algumas pessoas é um desastre absoluto, né? Então, quer dizer, eu acho que é como descobrir que diante disso nós temos poder. Entende? Isso nos torna um pouco mais calmos diante da vida. E eu acho que a terapia traz algumas respostas que não resolvem, mas ajudam a aceitar isso. Ajudam a conviver com essa dor. Até porque é uma dor que também vai ter um fim. Porque nós vamos ter um fim, né, dessa condição. Né? A gente tem que perder a ilusão de eternidade. Eternidade é o espírito, não é ego. E eu acho que essa experiência de ego e espírito ajuda a compreender um pouquinho melhor. Não traz a solução. Não ajuda? Ajuda. Ressignificar essa dor, exatamente. E aí a terapia a vidas passadas ajuda a ressignificar essa dor, dá um outro sentido para essa dor. Mas não apaga. Não. Exatamente. Boa pergunta. Na anamnese, a gente vai descobrir o tal fio kármico, aquilo que se repete de alguma forma desde a infância, tá? E na relação com os pais e tudo isso. Uma vez tirado, vamos dizer, um comportamento colérico, e que agora na vida adulta está atrapalhando, vamos dizer, sua vida amorosa e sua vida profissional. Pegando esse fio kármico, depois do relaxamento, da expansão da consciência, o terapeuta deve dar o comando de você ir atrás no tempo, sem dizer quando nem onde, em busca desse sentimento. Uma situação que te provocou uma extrema cólera. E aí você vai lembrar de vários da vida atual, vai lembrar, você vai perseguindo esse fio, entendeu? Com várias lembranças, até que não determinado. Algumas lembranças dessa mesma vida, às vezes, você nem lembrava. Tem muitos pacientes, mas eu nem lembrava disso. Eu vi uma mesa de bolo, mas eu não lembrava desse aniversário, tal. E aí, você vai mais atrás, você vai levando a consciência nesse mesmo fio, cada vez mais atrás no tempo, tá? Até que, de repente, a pessoa diz, eu estou vendo uma paisagem, ela nem ainda percebeu que já está em outro tempo e outro espaço. E ela diz, estou vendo uma paisagem, e aí você vai dizer, então observa, o importante é fazer a pessoa colocar todo o foco da atenção naquele tempo e naquele espaço. Porque onde a gente coloca o foco de atenção, já dizia a física quântica, se torna realidade. Então você coloca ali, você vai descrevendo ou essa sala, com essa cadeira, e esses quadros, você já está ali. Dali para você se ver, é um passo. E o que você estaria fazendo ali?
Ser o quê? Uhum. Quando isso acontece, é raro, porque geralmente, quando a gente está numa sala dessas, de um terapeuta com uma boa formação, ele está cercado de vários grupos e entidades de proteção, né? Preto Velhos, caboclos, por aí vai. Então, esse processo já é normalmente feito naturalmente. Agora, se é um bolsão kármico que esteja prejudicando a vida da pessoa, o terapeuta vai orientar para que, paralelamente, seja feito um trabalho numa casa espírita, ou o Zen budismo também tem esses processos, onde a crença da pessoa a levar, tá? Para que isso, paralelamente, ajude. O processo obsessivo, se for um processo natural leve, é naturalmente tratado pelas entidades. Às vezes o terapeuta percebe. Entendeu? Agora, se for uma coisa mais complicada, o terapeuta vai perceber e vai orientar a pessoa a procurar. Se ela já não estiver, vai procurar. Pode ser paralelo, vai depender, cada caso é um caso. Pode seguir paralelamente. É muito raro. É muito raro. A maior parte das vezes a pessoa não consegue, demora um bom tempo por causa dela mesma, tá? Porque ela está com bloqueios, porque ela quer, mas tem medo. Então isso vai sendo trabalhado psicologicamente para que haja uma coerência entre o que ela quer, né, e os medos e as dúvidas e tudo mais. Boa noite. Vou começar pelo dizer, eu não entendi o início da pergunta. Dá. Eu nunca fui procurada por um evangelho. Se viesse, eu atenderia. Mas ainda não fui procurada, então por isso eu não sei. Agora, diferenças da apometria, e a crença depende, por exemplo, já tratei de um rabino, já tratei de várias religiões, só não fui procurada nunca por um evangelho, mas estou aberta. A apometria, eu não sou nenhum expert nisso, eu conheço o básico. É um trabalho espiritual, né? Que trabalha com os bolsões de... Você até poderia depois falar mais disso. De vidas passadas que estão interferindo na pessoa. A pessoa... É uma questão de tratar as subpersonalidades. É muito diferente. É um processo em que os médiuns com os espíritos, né, se desdobram e trabalham em dimensões mais sutis, mentais, porque às vezes a obsessão não está só na parte emocional, está no campo mental, que é mais complicado ainda. E a terapia é um processo em que a pessoa vai abrindo a consciência e ela vai identificando esse processo. Eu acho que eles não são excludentes. Eu acho que uma pessoa que faz terapia pode até fazer apometria e ajuda muito. Tá? Não é um processo excludente, não. Mas é bem diferente. Bem diferente. Com os espíritos, né? Que faz? Exatamente. Ele faz uma viagem interior. É uma viagem interior. E vamos dizer assim, o paciente, ele vai se desenvolvendo, e o que ele desenvolve não perde jamais. É um bem adquirido, eu digo, para esta e para as vidas futuras, né? Para a eternidade. Né? Porque ele se liberta de questões e de traumas que ele
deixa para trás. Né? Várias vezes, reencarnaram cometendo os mesmos erros. Eu digo, os mestres do karma soltaram esses luminares para que esse processo começasse aqui, porque é um acelerador, né, de vida. Você não precisa fazer 5 vidas para se livrar de um vício. É um vício comportamental. Eu conheço pouco o trabalho do Mauro, conheço só de conversar com ele sobre outras coisas. Mas parece que o dele é mais espírita, né? E não que o meu não seja espírita espiritualista, mas é que eu tento... Isso é básico. Tecnicamente é isso. E a gente trabalha com o que a gente chamaria de fantasmas, são subpersonalidades. Cada vida que a gente deixa para trás, a cada vida que você deixa para trás, você deixa uma subpersonalidade. Onde é que ficam essas subpersonalidades? Você sabe, Paulo? Onde é que ficam essas subpersonalidades? A cada vida que a gente desencarna, fica uma subpersonalidade, aquele ego. Então, se nós tivemos pelo menos, trouxemos para essa vida 7 vidas, 8 vidas a serem trabalhadas, são 8 egos, 8 subpersonalidades. Onde estão elas? Que vem a média. Você hoje é a média dessa. É a média. Nós somos a média do que fomos no passado. É uma versão. Agora, teve um paciente meu, que é do livro Nascer, a primeira história, era um guerreiro romano, convencido, orgulhoso da sua condição masculina, ainda mais, né? Naquela época, a mulher, 0, eles, toda a glória, né? E ele vai e morre, traído pelos amigos, companheiros, morre, e não aceita aquilo, e fica, mas acho que séculos, uns 2, 3 séculos ali, o lugar mudou, construíram coisas, e ele continuou ali, ou seja, aquele ego ficou, o perispírito agarrado ali. Até que uma chuva, muito poético, uma chuva desperta a consciência que estava ali, né, no meio do limo, e ela vê aquela chuva, trovões, raios, ela olha e sai. E a paciente se descreve como um ser meio gelatinoso, transparente, que foi assim que ficou o perispírito dela, porque nós somos, e o nosso espírito é o que nós pensamos, né? Então ela sai como um musgo, assim, esverdeada, até que é acolhida num mosteiro que tinha no meio da pradaria, e fica ali sendo tratada, até, quer dizer, o guerreiro tratado, o paciente era encarnado. E depois de tratado muito tempo, o mestre diz para ele: olha, agora eu queria que você saísse, meditasse, pensasse, escolhesse como é que você quer reencarnar? Porque é igual a escola, criança pequena não escolhe, manda, né? Como ele já tinha atingido, a mãe escolhe, o pai escolhe, mas o adolescente já escolhe um pouquinho, e na época de faculdade você decide totalmente. O perispírito dela estava ainda no ginásio, segundo grau. Então, ele disse: você pensa e vem conversar comigo. Ele pensou semanas, ficou lá e voltou e disse: já sei, eu quero reencarnar porque já tinha aprendido muita coisa, eu quero reencarnar como andarilho. Eu não quero ser mais guerreiro, nem nobre, nada disso. Um andarilho. Andar pela vida sem apego. Estava abafando, né, com essa escolha. Andar por aí pregando o bem, pregando a religião. O mestre ouviu. Sinto dizer que ainda tem muito orgulho nisso. Nada de andarilho. Eu disse: não. Então, resumindo, você vai reencarnar como mulher no Oriente Médio. Ele quase teve assim, entendeu? Mulher para um romano guerreiro, entendeu? E no Oriente Médio, se agora está difícil, você imagina, sei lá, 500 anos atrás. E lá foi ele. Agora, foi uma das cenas descritas mais lindas que eu já vi de uma regressão. Porque
o espírito desce apavorado, e quando a paciente vai regredindo, ela começa a ouvir um canto de batida de língua, entendeu? E começa a ver muitas cores, até que entra em foco, e ela disse, não estou entendendo. Quando ela conseguiu colocar em foco, ela disse que eram os mantos das mulheres fazendo o parto da mãe dela. Então foi uma descrição tão linda. E aquele guerreiro romano nasce finalmente como uma mulher, sei lá, em 1400, 1500, no Oriente Médio. Agora, já começou bonito, porque aquele parto já fez esquecer tudo. As mulheres acocoradas, né, no meio assim, do deserto, perto lá do oásis, cantando, porque elas cantam, né, então batendo com a língua, ela disse que era um canto assim, que deixou completamente perplexa, embevecida. E aquelas cores, e depois ela viu que eram os mantos, e depois ela foi acolhida. E daí teve uma vida de aprendizado e tal. Lá se foi o guerreiro amaciando a sua caminhada. Mais perguntas? Quando a pessoa é médium, não pode acontecer algum tipo de confusão entre a regressão e essas imagens e algum tipo de processo mediúnico? Não, o processo mediúnico não deve acontecer ali, porque o objetivo é outro. Se você é médium, pode facilitar às vezes a percepção. A mediunidade desenvolvida pode facilitar, ajudar. E mesmo essa expandir, sair um pouco, né, para dar lugar, pode sair, porque as subpersonalidades funcionam como pequenos seres. Eu acredito que muito processo obsessivo, que às vezes a gente, vamos dizer, interpreta como exógeno, que vem de fora, muitas vezes é alto processo obsessivo. Muitas vezes essas subpersonalidades são suas, entendeu? E elas estão ali porque estão reativadas, porque você está se deixando levar pelas características dessas subpersonalidades que você viveu, e você não está se impondo, entende? Está com a vontade fraca, entende? Então a terapia vai ajudar a entender essas subpersonalidades e botar cada uma no seu lugar, que é no passado. Tão claramente assim não, mas essas, vamos dizer, capacidades bloqueadas vão gradativamente despertando. Se você tem e estavam bloqueadas, elas vão aos poucos sendo despertadas. Mais facilidade, mas não assim magicamente, se eu não tiver essa sorte. Senão eu já ia logo escrever um livro. Não sabia. A anamnese a gente só não sabe o que escolher. A própria formação da religião não podemos reencarnação fechado. Existe tão ritual. O que se aceita? Não tem uma sutileza. Sociedade de novos pessoas que aparecem jamais de pessoas. Não existe a figura do Senhor. Não existe isso. E faz até muito sentido. Mas é isso que eu porque ele, nesse caso, acreditava e estava curioso. Ele não era.
Não, era. Não. Ou então mentiu. Porque a partir, quer dizer, o que foi revelado, ele estava muito curioso para experimentar. Porque existem pessoas que são mais ousadas, mesmo que as regras digam não, né, ele provavelmente não saiu por aí alardeando o que estava fazendo. Como vários, eu tive vários psicanalistas que pediam sigilo. No caso, quer dizer, é a mesma crença, né? Quer dizer, tem uns que não estão se incomodando e tem outros que querem, têm a curiosidade, quer dizer, mesmo com descrição, querem experimentar. Tem esse tipo de pessoa. Tanto que quando a gente fala, muda o nome, né? Muda tudo. Os livros... Não, eu digo, se eu escrevo um livro, se for num seminário, eu não vou, é sigilo. Então... Quem foi que levantou você? Uma curiosidade, algum paciente seu teve a curiosidade de investigar essa vida secreta, se afirmava alguma coisa que tinha iniciado essa história? Aconteceu? Ninguém conseguiu comprovar, até porque é difícil, quer dizer, quando se faz isso, é outro tipo de condução. São feitas assim, pesquisas, então vários tipos de pessoas, o terapeuta tem como objetivo a investigação de comprovação. Não é o meu caso. Então, eu não dou comandos que desviem do foco do fio kármico. Se a pessoa lembra pela descrição de moda ou do momento histórico, às vezes é uma invasão de uma propriedade, aí a gente pergunta a roupa, como estão vestidos os invasores, e pelo tipo de vestimento você pode supor que isso aconteceu em tal movimento social, em tal época, mas não é o objetivo. Então a gente não tem dados precisos para sair, quer dizer, qual foi o seu nome completo, ou qual é o país, porque quando a gente pergunta isso, é preciso que você faça a pesquisa só disso, no sentido, junta 100 pessoas e você vai investigando que época, só essa pergunta, você vai ter prejuízo de 80%, porque quando você pergunta racionalmente, pouquíssimas pessoas vão conseguir regredir com essa condução. Você entende? Porque é racional. E para expandir a consciência, você precisa sair do racional. Então a pessoa está só sentindo, ela está sentindo que o lugar tem essa descrição, a paisagem, que a casa, o cômodo tem, e eu peço como é que está o ambiente, aí descreve é pobre, mas não se fixa, entendeu? Ela é válida, ela é possível, é válida, só não é como psicoterapia, tá? Ela é como investigação. Então as pessoas não vão para fazer terapia, elas vão para atender um grupo de cientistas, né, se dispõem a fazer a regressão e aí a poder atender essa pergunta. O número de impossibilidade é enorme por causa da condução racional. Em que ano você está? Isso já bloqueia 80% das pessoas, porque elas ficam no racional, né? Eu não concordo. Não, porque você tem que acompanhar cada movimento do paciente, você tem que estar interagindo com interseção no campo, né, psíquico e espiritual do paciente, e quando você faz de um grupo, você não pode dar conta disso. Entendeu? Então eu não concordo com essas regressões em grupo. Sim. Já aconteceu isso, está acontecendo, mas você expandir a sua consciência, perceber essa personalidade muito presente na sua passada, e aí você ouvir alguma coisa que você espera que ele possa estar no estado psicológico. Existe alguma lei, no caso, do seu trabalho, não, me obriga a não falar. Não falar.
não falar. Eu não posso fazer a terapia pelo paciente, porque o que eu percebo, não obrigatoriamente, é o que ele pode perceber. Ele vai perceber o que ele pode. Eu posso sim, se eu percebo uma cena e já vi na interseção do campo com ele, não acontece sempre, mas às vezes acontece, e eu percebo, isso me ajuda a ajudá-lo. Porque eu posso dizer, volta 2 dias antes, entendeu? Eu posso fazer, eu posso fazer isso, volta 2 dias antes. Se ele vai ver alguma coisa 2 dias antes, ou se ele vai ver que estava só amarrando o sapato e não vê o que aconteceu depois, ele só vai ver amarrando o sapato. De jeito algum. De jeito algum. Não, e eu não posso fazer a terapia por ele e colocá-lo num campo de consciência que ele não chegou sozinho, tem que chegar sozinho. Exatamente. Atrapalha. E eu ganho karma, eu estou aqui para acumular karma, eu não. Existe alguma forma de indução da Se quiser, sim. Na vida a gente tem todo esse poder. Só que... de indução? Não, nós temos o relaxamento. E dentro desse relaxamento... quando você sente que a pessoa relaxou, ela tem movimentos involuntários, a pálpebra, ela sente que a respiração mudou, ela está num bom estado. Então você dá o comando dela ir a um momento de emoção que ela já te trouxe. A gente não fala nada que não veio trazido pelo paciente. Então você vai a um momento em que você teve uma cólera muito forte. Aí ela vai mais atrás, e encontre outro momento mais atrás. Só isso. Isso é na vida, como terapeuta, como mãe, como pai. Quando você faz qualquer coisa, né, invade o território do outro, você está acumulando karma. Porque o outro vai reagir e tem consequências. Não tem alguém que vai dizer, você pecou, não. Mas o outro pode adorar naquele momento a invasão porque é conveniente, mas isso vai ter um preço, vai te cobrar. E vai ficar um ciclo de prisão, de aprisionamento que é karma, né? E de responsabilidade sobre o outro. Quer dizer, eu não tenho direito de invadir o campo energético daquela pessoa. O máximo é isso que eu falei, quer dizer, você já olhou bastante à direita, e o que tem atrás de você? Você consegue ver? Se a pessoa consegue ver, ótimo. Não tem nada. Não tem nada. Para ele não tem nada, a realidade é essa. Dedinhos. É sempre uma característica, né? Quer dizer, tem crianças que nascem feitas, chamam quiabo, né? Quando era criança, nasceu feito quiabo, entendeu? Escorregou. É uma característica, assim, porque a gente não pode separar o parto, a criança e a mãe estão juntos, orquestrados nesse momento, né? Quer dizer, não é só a mãe que é responsável pelo parto, nem só a criança. É uma dança a dois, né? Ou a três, se for gêmeos, ou a quatro. Mas, de qualquer forma, é uma dança da mãe com o filho, ou os filhos. Então, a maneira como se nasce
é importante também como a maneira como se move, né? Quer dizer, eu acho que traz alguma informação sobre a característica dessa pessoa. Se nasceu com dificuldade, ou o espírito estava com muito medo desse nascimento, ou estava com a relação difícil, né, com a reencarnação, estava resistindo. Mas se nasceu de fósseis, ótimo, nasceu bem, é lucro. Não, um padrão deve criar, como os que nascem de cesárea têm uma característica, não obrigatoriamente, mas uma tendência a pegar uma característica. Quer dizer, o de fósforo tende a resistir, a só deixar as coisas... Mas não é porque nasceu de fósforo, é porque já nasceu de fósforo, porque já tinha uma tendência a resistir, a ir ao movimento da vida, né? Dizer, peraí, que preciso ter toda a certeza de que vai ser bom esse passo que eu vou dar. É uma característica. E as pessoas que nascem de cesárea, geralmente, não é obrigatório, têm uma tendência a ficar descansada. A faz por mim, entendeu? Porque daquela história das etapas, que o Groff fez uma cartografia muito importante, que é, se entra no útero, aquela maravilha, aquele intestino, aquela maravilha. Depois vai ficando desconfortável, mas ainda está bom. No terceiro estágio começa a ficar ruim. Epa, o que vem por aí? E o último estágio, aí fica tão ruim que o último estágio é um alívio. Que bom que nasci, porque eu estava demais lá. Agora, se a cesárea é interrompido, né? Começa a ficar ruim, contração, hormônio, aquela coisa meio quente demais, aquele vulcão, tira a mão bem, a mão de Deus, vai lá e tira aquele jetinho, banha ali, fica uma etapa, um ciclo incompleto. Esse ciclo incompleto, em algumas pessoas, que têm uma tendência já mais, né, lenta, baiana, deixa, né, aí já marca mais, entendeu, a característica dessa personalidade. Resistindo. Não, prospectivamente sempre botam a gente pronto. A gente que acha que não está. Eu estava achando que não preciso de mais segurança, preciso de mais um estudozinho lá em cima. Quem sabe, não, assim, uma viagem astral lá com o meu mestre. É por aí. E tem pessoas que nascem sendo quiabo, são pessoas que saem por aí, né? Bota a mochila nas costas, se não acontecer nenhum trauma nesse período, que mude a coisa. Mas se tu quiser, são pessoas mais descoladas, deixa que eu vou, né? Aquela coisa, né? Mochila nas costas e vão por aí. Deixa a vida me levar. E todo mundo já perguntou? Ah? Eu sempre estou. Os outros profissionais, seus colegas têm os que eu conheço, sim. Sim, porque são pessoas, quer dizer, são pessoas que têm essa formação de que corpo, mente e espírito. Mesmo que não sejam espíritas ou budistas, tem um nível de espiritualidade geral, né, que faz com que saibam que nós não estamos sozinhos. E antes bem acompanhados do que só, né? É invertido, de fato. Ou você? Você provavelmente conhece o trabalho de constelação. Sim. Né? Aonde que a TVV ele tem algo parecido? Porque a constelação é uma terapia bioenergética, né? E pelo que eu entendi da conversa, a TVP também é uma terapia bioenergética a nível de expansão de consciência. Só que na constelação não é um processo individual e sim puramente energético, mas você tem a manifestação física também. Né? São processos diferentes, mas que trabalham com alguns conteúdos semelhantes. Né? A constelação trabalha com os fantasmas também, com as subpersonalidades negadas, mal conduzidas, né?
Então, dando vida, né, dando voz a essas subpersonalidades. Agora, não obrigatoriamente o foco é vidas passadas. Aí que está a diferença. Tem um capítulo no meu primeiro livro, Terapia de Vidas Passadas, que eu falo nem reis nem rainhas. Porque essa já era uma pergunta que todo mundo fazia, né? Quem foi rei? Foi da... Tive muito mais camponeses, pobres, desertos, muito mais vidas, porque até a maioria é a população, não é? A maioria da população não são nobres, sempre foi uma minoria, né? Então, também no meu consultório, assim, aparece uma minoria sem nome. Já uma pessoa que foi várias vezes, me lembro, foi até débil mental, numa das vidas, numa delas, usava uma capa, tinha um poder, mas quem, como, onde? O que importa e o que importou para a pessoa e para o terapeuta na hora da condução do caso era saber o que aquilo estava atormentando e por que aquilo estava atormentando essa pessoa, né? Onde estava o nó kármico, né? Para entender. E eram relações de poder e traição e todas essas questões. Entende? Então eu nunca soube de nenhum nome famoso. Não nome, mas... Não, a pessoa vai se descobrindo através das ações e através do local que vive, das vestimentas. Mas não absolutamente, não se identifica, assim, que nível de poder, entendeu? A gente sabe que usando uma capa, né, e tomando decisões, algum poder tinha. Agora, ao longo da história, quem, como e onde... Agora, um grupo de pesquisador da outra linha, que visa a pesquisa, que é muito importante também, aí já descobriria, porque aí ia fazer outro tipo de pergunta. Mas eu não podia desviar do foco, né, do objetivo, que é o autoconhecimento da pessoa, e não a pesquisa histórica e a pesquisa para a ciência. Geralmente continua. Essa dúvida, quando aquilo parece que a determinação desse é fundamental para a condução. Porque como o inconsciente é um grande oceano, para a gente ganhar tempo, não perder, não acessar o que não é preciso, o fio kármico, a anamnese e o diagnóstico desse fio kármico é muito importante. Mas não é tão difícil, porque se você avaliar as características da pessoa hoje, se for tirando o que ela adquiriu ao longo da vida e chegar lá na infância e pegar só aquela semente que estava lá no comportamento dela, você já localizou o fio kármico. Não, porque é a característica primordial que ela trouxe. Ela vai trazendo várias cenas e em que momento se dá essa reflexão de que é aquele ponto que é justamente o pensamento? Enquanto se trabalha uma vida, se trabalha sem perder o fio kármico, a cólera. E aí vai se descobrir por que daquela vida a cólera. Pode ser porque foi traído, pode ser porque se sentiu diminuído, pode ser porque ficou com medo, pode ser porque queria o poder, pode ser um monte de coisa. Mas tem que se descobrir daquela pessoa, aquela vida, onde a cólera entrou e por quê. E escoar. Pode ser que ela traga outras situações que você pode trazer medo no momento, mas não é isso. Você descarta, fica buscando a cólera. Mas medo nós temos e está sempre envolvido. Você sempre vai encontrar o medo, a raiva, né? E às vezes, não sempre, a culpa. Mas o medo e a raiva, sim, que são inerentes ao ser humano. Só que você vai naquele que é o mais forte,
na característica da pessoa. E ela vai ter medo, vai ter uma série de outras coisas junto no processo. Tá? A gente costuma fazer de 50 minutos a 1h10, porque o ser humano cansa. A gente já sabe que a mente rende até 1 hora, depois, né, começa. Então a gente trabalha e também existe o tempo da pessoa, físico, material, o tempo do terapeuta. Então de 50 minutos a 1h10, às vezes acontece de uma pessoa ficar 1h20, 1h30, porque foi a primeira experiência e ela, você tem que trazê-la devagar, e ela está embevecida com a experiência, entendeu? E aí não vamos ser burocratas, né? Acabou, tchau, bênção. Então, mas a gente vai até fazendo que a pessoa aprenda também a ter controle sobre a consciência, fecha a consciência, agora vai para a rua, é o mundo material, é o ego que tem que estar no comando, entende? Sobre a supervisão do espírito. Não, às vezes você vive uma grande batalha em 40 minutos, né? Porque o tempo é subjetivo, o tempo não é o nosso tempo linear. Acontece que fora do consultório a pessoa dá continuidade, porque sonhos. Ah, sim, os sonhos são importantíssimos. Eu sempre digo, bota um bloquinho na cabeceira e anote. Porque os sonhos dão continuidade. Tem sonhos que são do ego, o lixo do ego diário, e tem os sonhos que são os sonhos, vamos dizer assim, reveladores das subpersonalidades divinas. Com uma roupagem, às vezes, da vida atual. Mas você tira a roupagem, a fantasia, e vai direitinho no sentimento. Está no processo. O processo não acaba naqueles 50 minutos. O processo continua e depois segue pela vida inteira. O pesadelo geralmente às vezes é uma revelação, só que você está lá o ego está brigando. Volta para o inconsciente, então tem aquele conflito horroroso. Uhum. Olha, alguns casos que eu acompanhei não quer dizer que sejam todos os casos, porque isso é apenas um dos casos. A pessoa reencarnou, tinha uma sequência de vidas que foram relembradas e ela exacerbou do racional, bloqueou o mental. E foi quase que uma decisão dela, do espírito, com o orientador kármico, reencarnou numa vida em que tinha uma dificuldade de cognição. Para parar um pouco, sabe? A cabeça, o perispírito daquela pessoa, ela tinha uma cabeça enorme e um corpo, né, um tronco bem atrofiado. Então, aquela vida foi para reparar, para equilibrar, quase que bloqueia energeticamente aqui, para de pensar, né? E vamos viver. E a pessoa, quer dizer, ela descreve aquela vida com muito, sem tanto sofrimento. Acho que o sofrimento é maior de quem está fora, né? Porque ela ficava descrevendo da janela, quase não saía, ficava descrevendo a paisagem que mudava, era na Europa, então mudava o inverno, e ela descrevia a paisagem, que beleza, ficou sentindo, entendeu? Então foi uma vida que fez todo sentido para ela. Deve ter sido um sofrimento para a família, se bem que na época, não tanto porque eram aqueles casarões, ela tinha lá um empregado que cuidava dela, a mãe ia lá, dava um beijinho, o pai também, ficava num lindo quarto, olhando a paisagem mudar, de vez em quando saíam para passear nos jardins, e ela cumpriu o que seria a missão, seria assim, ela cumpriu o ciclo de aprendizado e de equilíbrio, porque nós estamos aqui para reencontrar o equilíbrio, né? Buscar essa paz interior, que não é nem com sentimentos demais, nem com pensamentos e ideias exageradas. É achar esse equilíbrio entre razão e sentimentos. Essa é a nossa função.
não obrigatoriamente a regressão, mas fazer qualquer tipo de terapia para saber o que está angustiando a esse ponto, ele tirando, vamos dizer assim, a tranquilidade de um bom sono, né? Porque isso acaba afetando a saúde e tudo mais. Então, realmente, os sonhos, quer dizer, se ele puder fazer qualquer tipo de terapia ou a regressão, né? Para que ele possa entender o que se passa, que conflito é esse, né? Se é um conflito da vida atual, da infância atual, que gerado na vida, ou no momento adulto, ou na infância, ou em outra vida. Que é uma reativação? É. Agora, de onde, como, onde? Só ele procurando. Está tomando bicho? Tem que ter uma formação. Sim. Porque você vai mexer com a psique. Você tem que ter uma formação psicanalítica ou lacaniana. Tá. Tem. Não obrigatoriamente psicanalista, mas uma formação em psicologia para você saber esse conteúdo que você vai lidar, né? Sonho em continuidade, sonho em capítulos. Justifica. Não, esse em capítulos é diferente do sonho recorrente, da mais com conflito, né? É diferente. Às vezes a pessoa tem controle até do sonho. Mas eu vou continuar sonhando. Aí controla até o sonho, não deixa espaço para nada. Vamos. É uma forma de controle. Tá? Nada, quer dizer, tudo que está dentro de nós tem a nossa interferência, de alguma forma. Né? Depende, se o sonho for de vida passada, sim, mas geralmente é um controle até do que se passa no consciente. Geralmente a pessoa dizia, eu sonhei em capítulos, não é assim? Olha, acordei, fui ao toalete, fui ao banheiro, voltei, deitei, continuei sonhando. Aí veio o resto, até na hora de contar, o relato é assim, né? Total controle. Fiz o intervalo, como se fosse um cinema. Fui ao toalete, voltei, fiz um lanchinho, tomei leitinho, voltei. O ego não controla em você. Então, você se esclarece no sonho principalmente. Mas se você dá uma ordem, você já experimentou dar uma ordem assim, não vou sonhar hoje. Estou cansada, não quero ter um pesadelo, vou dormir. Todos nós. Então, já aconteceu de você, no meio desse processo, o paciente, ele viu uma situação de terror, o que você ficava escondido da sua... Graças a Deus. Fred Krueger, Já pensou? Sair correndo e deixar o paciente. Espera aí que eu já volto. Não, se eu acontecesse isso, eu acho que eu largava a profissão. Que despreparo. Dizer, vou fazer outra coisa. Não, eu acho que não. Eu acho que até chegar a isso, e a gente vai paulatinamente, mesmo quando você tem sua formação, vão te aparecendo os pacientes, assim, vai chegando para você o paciente que você merece, né? Que você dá conta, né? Então você vai indo, e acho que até a tua forma de conduzir, você vai ousando mais e você vai indo mais longe, né? É a experiência, acho que em qualquer profissão, né? Eu acho que o que pesa é você ter a ética, a boa formação e a consciência da sua responsabilidade ali.
Com isso, você tem um passe. Aí se paga. Tá bom? Então, vamos agora fazer um relaxamento para poder fecharmos aqui. Não, todos tenham ótimos sonhos quando chegar em casa. Vamos respirar suavemente, trazendo tudo para o centro cardíaco. Esse centro cardíaco que é a chave da nossa evolução, porque ele está conectado com o nosso frontal entre as sobrancelhas e equilibrando razão e sentimentos, nos dando o equilíbrio necessário para seguir nessa caminhada evolutiva, conscientes de que não estamos aqui para sofrer, que todo sofrimento tem uma boa parcela da nossa responsabilidade e que por isso tem algum ensinamento que precisa ser aprendido. Vamos aceitar esses ensinamentos, vamos entrar em harmonia com o nosso espírito, que o nosso ego aceite ser guiado por esse espírito que está em conjunto, em conformação com os espíritos de luz que nos protegem, essa enorme falange branca de luz que cuida da evolução não só do planeta Terra, mas de todos os inúmeros universos que nos rodeiam, intra e extra, os nossos cosmos interiores e o cosmo exterior, esses universos paralelos repletos de vida. Vamos deixar que a luz da falange de Padre Pio derrame sobre nós as bênçãos, as luzes, as curas que precisamos, fortalecendo a nossa vontade de seguir em movimento, superando nossos medos, superando nossas perdas, superando os conflitos trazidos de vidas anteriores, nos fortalecendo para fazer parte dessa imensa falange luminosa que nos acolhe, que nos orienta, nos intui, agradecendo a todos eles, não só por essa noite, mas por todas as bênçãos que nos acompanham no dia a dia, no trabalho, em casa, com a família, nas ruas. E essa luz que nós podemos participar projetando por nosso coração e frontal em direção aos becos mais escuros desse planeta, as regiões onde os conflitos incessantes precisam de mais harmonização. Vamos colaborar diariamente com a emissão de raios luminosos para que esse planeta resplandeça e evolua com as bênçãos do Pai Santíssimo. Boa noite, muito obrigada. Sigam com coração e mente luminosos.